Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Abra sua Bíblia, João 3. Nós começamos essa série de mensagens no Evangelho de João, onde nós estamos estudando sobre o discipulado. Esse é o nosso terceiro sermão, então os outros estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube, para que você possa então compreender. Nós estamos, na verdade, na quarta mensagem sobre discipulado, sendo que nós tivemos a mensagem também, a de abertura em Mateus 28, no dia do batismo. E hoje eu gostaria de ler aqui os primeiros 5 versos desse capítulo. João, capítulo 3, de 1, vamos ler até o 8. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus disse: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ainda no capítulo 3, vamos ler também aqui uma segunda personagem nesse capítulo 3, que é interessante. Leia comigo a partir do verso 27. A isso, João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Oremos. Santo Deus, nesta hora, ó Pai, solene, de reunião da Tua igreja, ó Pai, de reunião do Teu povo, nos reunimos para Te adorar, ó Deus, nos reunimos, ó Deus, para testemunhar da obra do Senhor, para apresentar ao Senhor, ó Deus, as necessidades do Teu povo, da Tua igreja. E neste momento, Senhor, nós abrimos a Tua palavra para ler, estudar, compreender, para que possamos viver, ó Deus, dentro da Tua vontade, dentro do Teu santo propósito. Que nada, ó Deus, venha impedir, ó Deus, a ação do Teu Espírito que nos leva a compreender o Teu propósito, a Tua vontade. Que as nossas mentes, ó Deus, não estejam cauterizadas pelo pecado, Senhor. Que as nossas mentes não estejam, ó Deus, fechadas pelo pecado, mas que haja em nós o Teu Espírito, para que o Teu Espírito possa produzir em nós, ó Deus, a vida que o Senhor deseja que nós vivamos. É assim que eu peço ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Essa noite eu queria falar com os irmãos sobre os segredos do discipulado. E é interessante esse texto, porque nós vemos então essas duas personagens. Uma personagem que vai escondido se encontrar com Cristo Jesus, Nicodemos. Nicodemos fazia parte do Sinédrio e ele era conhecido como um grande erudito no seu período. Acho que se você assistiu a primeira série de Chosen, você deve ter conhecido então Nicodemos de uma maneira mais interessante, que é apresentada ali naquela série de The Chosen. E é interessante que ali tem uma linguagem, lógico, cinematográfica, mas apresenta inclusive esse momento. E esse homem, então, que estava buscando a Deus, mas ele vai à noite porque ele não queria se comprometer com Cristo Jesus. E aqui, então, queridos irmãos, é uma coisa que eu e você precisamos entender. O quanto que nós estamos realmente comprometidos com Cristo Jesus.
quanto que você está comprometido com Cristo Jesus? Você é comprometido a ponto de ser como João? O João, então, ele está aqui, o segundo personagem, ele está reunido, as pessoas estão indo lá, as pessoas chegam para perguntar para ele: você que é o profeta, você que é o Messias? E ele fala: não, eu não sou o Messias, eu não sou o Messias. Mas ele entende que aquele que quer conhecer Jesus, que quer conhecer a Deus, viver dentro do propósito de Deus, não pode estar escondido, vivendo uma vida cristã escondida, cheia de segredos. Ao contrário, ele precisa viver uma vida que demonstre claramente o Evangelho de Cristo Jesus. E é muito triste, queridos irmãos, tem muitos crentes assim. Eu já disse aqui e vou repetir novamente, a igreja, não sei em qual momento da história que ela desassociou o discipulado da conversão em Cristo Jesus. E muitas das vezes, dentro das nossas igrejas, nós temos pessoas que são convertidas, ou, vamos dizer assim, pessoas que fizeram uma decisão ao lado de Cristo Jesus, mas não se tornaram discípulos de Jesus. Porque aquele que é discípulo é aquele que quer seguir o Mestre. Então, o que nós estamos vendo na primeira personagem, Nicodemos, ele era um mestre, ele era um rabi. Só que ele pregava, ele tinha eloquência, as pessoas gostavam de ouvir ele. Só que ele percebeu, faltava algo para ele. Ele viu Cristo Jesus atraindo as pessoas, e as pessoas foram até Jesus, e Jesus começou então a apresentar um novo reino, um reino cheio de poder, um reino cheio de verdade, um reino que trazia uma graça diferente que eles não tinham visto. E por isso, então, ele está apresentando isso. E aqui, então, ele vai se encontrar. Agora, é uma conversa de eruditos. É Nicodemos com Jesus. É uma conversa de pessoas que são iniciadas à religião judaica, que são iniciadas e compreendem o que é seguir a Deus e servir a Deus. Então, Nicodemos, ele era uma pessoa sincera, ele queria servir a Deus. Só que Jesus fala para ele: isso não é suficiente. Você conhece as Escrituras, você conhece a verdade, mas isso não é suficiente, porque você não tem uma experiência verdadeira com Deus. A pergunta então para mim e para você nessa noite é: como que é a sua experiência com Cristo? A sua experiência de fato te tornou um discípulo de Cristo Jesus? Um fiel seguidor de Cristo Jesus? Discípulo é aquele que segue o Mestre e tenta imitar o Mestre. Então você realmente tenta imitar a Cristo Jesus, seguir a Cristo Jesus, viver como Jesus, fazer o que Cristo fez? Queridos irmãos, Nicodemos, ele traz uma representação para nós do que muitos cristãos têm se tornado. Eles têm até uma experiência religiosa, mas não têm uma experiência genuína de ser discípulo de Cristo Jesus. O quanto que você é discípulo, o quanto que você ama essa palavra, o quanto que você ama realmente viver para Cristo Jesus, nós precisamos entender isso. Então, falando dos segredos, eu queria então desvendar esses segredos. A primeira questão que eu queria destacar: só é possível ser discípulo se você tiver a experiência do novo nascimento. Só é possível, de fato, ser um discípulo de Cristo Jesus se você reconhece que você é um pecador e você está abandonando a sua vida de pecado para andar com Cristo e viver para Cristo Jesus. Esse é o diálogo. Nicodemos fala: eu vejo que o Senhor tem algo de diferente. O que eu preciso fazer? E Jesus fala para ele: é necessário que você nasça de novo. E o que é nascido da carne é da carne, mas o que é nascido do Espírito é nascido do Espírito. Então, como que é isso, Jesus? Eu não estou entendendo. O Senhor está falando por meio de mistérios para mim, mas Ele está dizendo para mim e para você: fé não é acreditar que Deus pode, mas é saber que Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele vai gerar em mim uma nova vida. Amém, igreja? Ele vai gerar em mim uma nova vida. E que nova vida é essa? A nova vida que é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode seguir a Cristo Jesus se não nascer de novo.
Ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Não existe você você conhecer o Evangelho, mas não experimentar. Você pode até conhecer, mas isso não te torna discípulo. Se você não experimentar, se você não mergulhar em Cristo Jesus e deixar Cristo Jesus fazer uma mudança na tua vida e na estrutura dos teus pensamentos e na estrutura do teu viver. É necessário nascer de novo, e quem diz isso é Jesus Cristo. E Ele diz isso para mim e para você. E a minha pergunta então nesse momento é, quando que você realmente experimentou esse novo nascimento? Quando você realmente falou assim, eu morri hoje para o mundo, e agora a vida que eu quero viver é uma vida com Cristo Jesus. Oh, queridos irmãos, igreja não é lugar para entretenimento. Entretenimento pode ser qualquer outra coisa, mas as igrejas estão hoje só querendo amaciar as pessoas, mas não apresentar o verdadeiro evangelho. O nosso propósito é ver que Jesus não tem meias palavras. Ele senta com Nicodemos e ele não quer só mais um para dentro do grupo dele. Ele não quer só mais um. Ele quer que ele tenha uma profunda e uma verdadeira experiência com o Espírito Santo de Deus. Querido irmão, nessa noite eu gostaria que você entendesse, a profunda experiência com o Espírito Santo de Deus não tem a ver com experiências místicas, mas tem a ver com essa mudança no seu viver, tem a ver com essa mudança no seu coração, no seu caráter, é experimentar essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, experimentar esse amor do Senhor, experimentar essa paz, essa alegria, essa transformação que Ele fala para nós. Mas Nicodemos, ele é obtuso, como muitos de nós somos. Nós somos muitas das vezes obtusos. Nós somos pessoas que são extremamente fechadas. Como pode ser isso? Ele não está entendendo. Como pode ser isso? Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende estas coisas. Ele está falando, você precisa experimentar, entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo Jesus. É você entregar essa sua vida a Ele e deixar Ele fazer uma mudança no seu viver. Mas hoje, queridos irmãos, hoje as pessoas não estão compreendendo conversão. Estão vindo para as igrejas, se tornando pessoas religiosas, mas não estão se tornando discípulos. Então é necessário o novo nascimento. Segunda coisa que eu e você precisamos entender, o novo nascimento nos torna filho de Deus. Amém? É o novo nascimento que vai nos tornar filhos de Deus. E queridos, só há possibilidade de você começar a discipular alguém se você entender isso. Veja comigo o verso 14, 15 e 16. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus, vamos juntos? Porque Deus... 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então é necessário crer em Cristo Jesus. Mas não é só crer e não ter mudança. É necessário crer e ter mudança. Ser filho de Deus. Porque quando estávamos no mundo, nós éramos filhos das trevas. E o que é o filho das trevas? É o filho que nega a Deus, é o filho que se distancia do propósito de Deus, se distancia dos mandamentos do Senhor. Agora você conheceu Cristo Jesus. Você precisa viver para Ele. Você precisa ser discípulo dEle. Andar com Ele todos os dias, experimentar a Ele todos os dias, compreender cada vez mais do propósito dEle, da vontade dEle, porque agora a pergunta é, você está na luz ou nas trevas?
Como é que está a sua vida? Aquele que está na luz, ele vive para proclamar esse evangelho. Amém, irmãos? Ele é exemplo desse evangelho. Ele vive para mostrar às pessoas a luz que brilha nele, a luz que ilumina os caminhos dele, a luz que dirige os passos dele. Você tem vivido na luz ou você tem trevas ainda no seu viver? Trevas, coisas que você esconde, que você não está buscando andar, viver na presença do Senhor. A fé em Jesus como Filho de Deus é fundamental para o discipulado. É por meio dessa fé que somos salvos e capacitados a viver uma vida que glorifica única e exclusivamente a Deus. Amém, irmãos? Mas a nossa maneira de pensar isso, como crentes hoje em dia, não é uma maneira que nós avaliamos isso por meio da nossa intimidade com Deus. Nós avaliamos isso por meio das nossas ações religiosas. Eu sou de Deus, pastor, eu vou na igreja, eu dou o dízimo. Até de vez em quando eu posto lá um versículo bíblico. Mas não é disso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo de uma experiência, amém? Uma experiência com Ele, uma experiência que liberta, uma experiência que te transforma, uma experiência que faz você entender que Ele se torna a tua primazia, o teu querer primordial e essencial. Eu quero Cristo. Eu quero mais a Cristo do que qualquer outra coisa. Eu quero mais o reino dele do que qualquer outra coisa. Eu estou disposto a andar com ele, não importa o que venha acontecer na minha vida e nas minhas circunstâncias. Ouvi um testemunho que me impactou muito. Um pastor conferencista, ele estava indo junto com a esposa, como eu e a Soraya fomos lá para Jussara. Só que no meio do caminho ele viu que tinha um senhorzinho andando com a Bíblia, e ele levava uma menininha, por volta dos seus 11 anos, e ela estava com todo o vestidinho, um sapatinho, toda bonitinha, e a esposa virou e falou assim: olha que lindo, eles estão indo para a igreja, vamos dar carona para eles? Aí parou o carro, falou: a paz do Senhor, a paz do Senhor, mas ele não se identificou como pastor e como líder daquela igreja, da igreja e do que ele estava fazendo. Então, vocês estão indo para onde? Nós estamos indo ali para a conferência. Eu sou o pregador da conferência. Mesmo. Então entra aqui, nós vamos dar uma carona para o senhor. Aonde que é? Não, é daqui a 12 quilômetros. O senhor vai a pé. Nós estamos indo a pé. Nós já andamos 4 quilômetros e estamos indo a pé para a conferência. Não, então entrem aqui. Aí ele parou para abastecer, viu que tinha uma cantina lá. Aí ele percebeu o olhinho da menina, que é aquele olhinho de quem está com fome. Sabe aquele olhinho de quem está com fome? Aquele olhinho de quem está com fome, você bate e você percebe na hora. Aí a esposa virou e falou: vocês já almoçaram? Não, então vamos almoçar aqui. Aí ele falou assim: não, mas eu não tenho recurso para almoçar. Não, se é o meu convidado, nós vamos pagar o almoço. E aí a conversa foi se desenrolando. E ele perguntou: o senhor é pastor? Sim, sou pastor. Olha aqui a minha carteirinha de pastor. Fui consagrado há 7 anos atrás. E o senhor faz o quê? Não, eu sou lavrador, eu trabalho numa fazenda, a gente trabalha com plantação de mandioca, eu sou lavrador lá. E essa menina? Não, é porque a mãe dela morreu e eu cuido dela, eu sou o avô dela. E ela não tem mais a mãe e o pai foi embora. E eu cuido dessa menina que é a minha neta. E como que é essa conferência? Explica. Não, nós abrimos um ponto de pregação. E nós vamos ter a conferência hoje. Eu sou o pregador. Vai estar eu, a minha neta. Aí tem a família que está nos recebendo lá, que é o líder lá do ponto de pregação, mais a esposa, mais 2 filhas. E eles convidaram um casal que vai participar da conferência. Então, quando eu chegar lá, nós vamos ser 8 na conferência.
Ah, e o senhor já preparou o sermão? Sim, meu sermão já está preparado. Aí mostrou para ele os bolsos todos escritos, tudo direitinho. E ele virou e falou assim, olha, essa conferência é muito importante. Porque nós vamos ter essa família e nós vamos pregar o Evangelho. E a minha oração, eu estou há 21 dias orando em jejum para que essa família se converta e tenha uma experiência poderosa com Cristo Jesus. E ele parado, pensando, ele estava indo para pregar numa grande igreja que estava custeando todas as despesas. E antes desse casal entrar, desse vô, junto com essa neta entrar no carro, ele e a esposa estavam num diálogo que ele fala que não era tão especial e tão profundo assim como ele disse. Aí a menina passou pelo caixa, sabe aquele momento que passa no caixa e vê aquelas guloseimas? E ela viu que ela tinha uma moedinha na mão, era uma moedinha de R$1. Daí ela virou e falou assim, por que você não compra um doce? Não, essa é a oferta que eu vou dar na conferência. É a oferta que eu vou entregar ao meu Senhor. Porque o meu avô disse que a gente não pode ir para a casa do Senhor sem levar nada. Porque Ele tem nos dado tudo. 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 Aí chegou no trevo, ele virou e falou assim, pode deixar a gente aqui, eu já atrasei vocês para o compromisso. Aonde que é? Não, é mais 3 quilômetros, a gente vai andando, não tem problema. E vai ter alguma oferta para o Senhor? Não, eu já separei o meu dízimo, que eu estou levando o trabalho da minha semana para ofertar no ponto de pregação. Diz que na hora que ele foi descer, a esposa olhou, sabe aquele olhar da esposa? Aquele olhar da esposa que ela fala assim, você não vai fazer nada, né? Tipo assim, né? As nossas mulheres têm esse dom de olhar para a gente já sentia assim, ó, ela quer que eu faça alguma coisa. Aí ela olhou para ele e falou novamente, você não vai fazer nada? Aí ele virou e falou assim, mas o que você quer que eu faça? Deu uma oferta a eles. E ele disse que abriu a carteira, tirou o dinheiro que ele tinha recebido para ir para a conferência que ele iria pregar e entregou para aquele pastor. E ele virou e falou assim, meu filho, quando eu estava me preparando na minha pregação, o Senhor me disse que Ele iria enviar um anjo para dar o dinheiro para a gente comprar o telhado da congregação. E é esse dinheiro que você está doando, que nós vamos comprar o telhado da congregação. Você realmente entregou sua vida a Cristo Jesus, querido irmão, querida irmã? Você realmente é um filho de Deus? Você realmente ama a obra do Senhor? Ama o trabalho de Cristo Jesus? Aquele que ama a Cristo Jesus, ele enterra as suas desculpas. Aquele que ama a Cristo Jesus, ele se entrega totalmente para a obra do Senhor. Ele não mede esforços, porque ele sabe que o Senhor sustenta, Ele é o Deus da provisão, Ele é Jeová Jirê. Mas nós queremos o Jeová Jirê para multiplicar aquilo que a gente tem. A gente quer o Jeová Jirê para a gente trocar de casa, para a gente fazer uma viagem. Mas Deus quer ser o Jeová Jirê para fazer com que a obra dEle cresça, a obra dEle se multiplique. Não sei se você está acompanhando o Instagram do irmão Marcelo, mostrando aquelas igrejas ribeirinhas. Ô, querido irmão, imagina o calor que está lá, nem ventilador tem naquelas congregações, mas aquelas crianças estão tão bonitinhas, estão tão arrumadinhas, porque elas estão indo louvar a Deus, querido irmão. Oh, queridos irmãos, eu gostaria que você entendesse que hoje em dia tem tanto glamour, tem tanta vanglória, tem tanto orgulho, tem tanta vaidade nesse mundo gospel, nesse mundo religioso, que está afastando as pessoas de ter um amor genuíno e verdadeiro a Cristo Jesus. Um amor genuíno e verdadeiro para servir a Cristo Jesus, com alegria de servir a Cristo Jesus, com paixão e amor pelas almas perdidas, que busca o Senhor incessantemente, para que haja o resgate das vidas que estão indo para as trevas, para que elas saiam para viver na maravilhosa luz de Cristo Jesus.
Não adianta querer ser igreja de faz de conta. Não adianta querer ser crente de faz de conta. É necessário nascer de novo. O segundo personagem, vai lá comigo no verso 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Olha essa observação. Isso se deu antes de João ser preso. Quem é o verdadeiro discípulo de Cristo? Ele ama a Cristo de tal maneira que ele corre riscos pelo reino de Deus. Amém, irmão? Você corre riscos pelo reino de Deus, irmão? Eu me lembro que quando eu era crente, pequenininho, novo, eles me chamavam de Bíblia na minha rua. Ó, Bíblia. Então, domingo a gente não jogava bola, mas sábado a gente estava lá, no campinho de areia, jogando bola. Mas domingo eles vinham pedir a bola emprestada, a gente emprestava a bola para eles jogar. E era interessante, queridos irmãos, que eles chamavam a gente de Bíblia, e eles falavam assim, eles não xingam. Tem púlpito de igreja que tem até palavra de baixo calão. Tem que ser vergonhice do púlpito. Deus tenha misericórdia, amém, irmãos? Deus tenha misericórdia. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de crente nós estamos vivendo? Que tipo de reino nós queremos viver? Que nós estamos nos colocando à disposição de viver? Aí os discípulos vêm, os discípulos de João. Mestre, aquele homem estava contigo lá no Jordão, do qual testemunhamos, está batizando, e todos estão indo para ele. Olha aí, ó, vai dividir a igreja. Vai dividir a igreja. Mas aquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, tem uma resposta certa. João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante de mim. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro discípulo quer que o nome de Cristo Jesus seja glorificado, seja exaltado. Eu e você precisamos desejar isso no mais profundo do nosso ser, no mais profundo da nossa vida. O que você está fazendo com a tua vida, irmão? O que você está fazendo com a tua história? O que você está vivendo, irmão? O que você está querendo viver? Verso 34, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já que quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Meu maior medo, querido irmão, é não dar valor ao sacrifício de Cristo Jesus. Meu maior medo, querido irmão, é ver pessoas partindo sem Cristo Jesus, sendo que eu podia ter tido a oportunidade de ir pregar e falar do amor de Cristo para elas. Tudo que nós devemos fazer deve ser para a honra e glória do Cristo Jesus. Você, querido irmão, é colocado aonde você está, você foi plantado pelo Senhor. Aqui tem empresários, tem advogados, tem médicos, tem professores, tem estudantes. Eu não sei aonde você está, aonde você trabalha, mas eu sei que aonde você foi plantado é para a glória de Deus, é para o reino de Deus crescer, querido irmão. Que você não subverta o Evangelho na sua vida, mas que você realmente queira viver esse Evangelho de Cristo Jesus todos os dias da tua história. Que você realmente seja um filho de Deus, que busca a exaltação de Cristo Jesus. Humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em relação a Cristo. O que Cristo quer de mim e de você? O que Cristo deseja das nossas vidas? Dois corações
Nicodemos, um religioso. João, um verdadeiro discípulo. Como está o seu coração? Como Nicodemos, querendo se esconder ainda para Cristo Jesus? Vivendo enebriado pela religião? Ou você realmente está tendo paixão e desejo por Cristo Jesus, como João assim o tem? Aquele senhorzinho com a sua neta no meio da estrada. E esse testemunho me impactou. Quando eu terminei de ouvi-lo, eu chorei muito. E eu fiquei pensando, quando meu pobre pai, ainda vivo na cidade de Séries, preparava a sua família para ir para a igreja e nos falava assim: não é para sujar a igreja, mas ele queria ensinar para nós o valor que era ir para a casa do Senhor, para a igreja de Cristo Jesus. Eu não culpo em nada, muito pelo contrário, ele me ensinou ao zelo pela casa do Senhor, pelo reino de Deus. Que nessa noite você possa aprender a ter esse zelo pelo reino de Deus, pelo evangelho de Cristo Jesus. Que você não seja acomodado, um procrastinador da obra do Senhor, mas que você seja um verdadeiro discípulo que prioriza o reino e que está disposto a viver para o reino de Deus. Se uma garotinha com seus quase 12 anos consegue se conter com seus impulsos e guardar o seu dinheirinho para dar uma oferta ao Senhor, será que eu e você não podemos fazer mais pelo reino de Deus? Nossa igreja precisa de mais recursos? Sim. Nós temos desafios? Temos. Grandes desafios. Nós precisamos de mais salas para o ministério infantil. Nós precisamos, lá do projeto Jardim dos IPs, construir um templo para aquela região. Fazer o trabalho naquela região. Nós temos grandes desafios. Vai vir agora a programação dos embaixadores, o acampamento. Nós temos embaixadores que não têm recursos para ir e nós precisamos levantar os recursos para que eles possam ir e ter uma experiência com Cristo Jesus. Eu já falei, nós precisamos desse terreno para que a igreja se expanda, para que o reino de Deus cresça, para que aqui seja um local de ensino da palavra de Deus e que possa estar aberto todos os dias. Amanhã essa igreja vai estar aberta. É caro para abrir a igreja, é caro, gasta-se dinheiro para a gente ter essa reunião dos atletas, gasta R$1.000 por cada encontro de atletas de Cristo, se você não sabe. Mas nós estamos fazendo isso com amor, com afinco, com dedicação, com gente que está saindo do interior, pagando um ônibus para trazer 40, 50 meninos para vir para essa reunião, porque quando eles vêm para cá, ele fala que a semana lá no treinamento fica diferente na casa deles, na vida deles, porque é esse o efeito do Evangelho. Esse é o efeito do Evangelho de Cristo Jesus. Ele transforma, ele tira as trevas de dentro de nós. Amém, igreja? Esse é o poder do Evangelho. Igreja não é só um local que eu vou para me sentir bem. Igreja é um local que eu vou para assumir um compromisso com Cristo Jesus e para dizer que eu sirvo a Cristo Jesus, que eu amo a Cristo Jesus e que eu quero ver o reino de Deus crescendo. 2019, nós fomos lá em Jussara, também para pregar no encontro de casais. Eu não lembro o sermão que eu preguei, irmãos, mas ontem, na hora que eu terminei de pregar, um irmão levantou a mão. Eu quero dar um testemunho. Foi ele e a esposa lá na frente. E falou: no dia 22 de junho de 2019, eles tinham sido convidados para ir lá naquele encontro. Eles nem sentaram na mesma mesa, porque a esposa já estava com as malas prontas para sair de casa. E ela não queria mais o casamento.
Eu não sei o que eu disse, eu não sei o que eu falei, mas ele falou que naquela noite, 22 de junho de 2019, a vida dele e da família dele foi mudada, porque o Evangelho de Deus, quando ele é pregado, ele traz mudanças de vida. E é isso que eu amo no Evangelho, porque não depende do pregador, depende do seu coração se colocar à disposição de Cristo Jesus. Que nessa noite você coloque seu coração à disposição de Cristo Jesus. Feche os teus olhos, ora ao Senhor neste momento. É necessário nascer de novo, o novo nascimento. É necessário sair das trevas e viver no reino da luz. Que nós possamos viver para Cristo Jesus. Que nós possamos não medir esforços para viver o Evangelho de Cristo Jesus, como João mesmo assim o viveu. E que nós possamos viver e ser o exemplo da humildade de homens e mulheres que se humilham debaixo da onipotente mão do Senhor e desejam viver para a honra e glória de Cristo Jesus. Talvez hoje o convite para você é entregar a sua vida a Cristo Jesus. Entregar realmente para que Ele seja o teu Senhor e o teu Salvador. O Senhor no sentido de que você vai obedecer a Ele. E ter Salvador porque você reconhece que sem Cristo Jesus você não pode viver. E você que tem vivido no engano da religião, talvez hoje o seu compromisso seja: Senhor, eu quero ser o discípulo. E começar então a orar por alguém que você precisa discipular, acompanhar, orar por essa pessoa, ajudar essa pessoa a crescer espiritualmente. Talvez o inimigo esteja até trabalhando na sua mente, dizendo para você: eu não estou preparado. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Cristo Jesus, se você pegar essa mensagem e levar para pelo menos 10 pessoas, qualquer uma delas vai ser tocada por Cristo Jesus. E elas vão ser transformadas e libertas e salvas em nome de Cristo Jesus. Seja qual for a sua decisão nesta noite, que seja um compromisso com Cristo a partir de hoje. Pai, colocamos, ó Deus, nesta hora, Deus, a vida do teu povo. Nós não queremos ser como Nicodemos, medrosos, religiosos, mas nós queremos ser, ó Deus, como João Batista, corajoso, amando mais ao Senhor do que a própria vida, desejoso de fazer e ver o teu reino crescendo a partir da própria vida. Que assim seja em nossas vidas, Senhor, que nós vivamos como João Batista viveu, um homem que viveu para a tua glória e para o teu reino. Que hoje caia por terra, ó Deus, todo o espírito religioso em nome de Jesus. Que hoje, ó Deus, haja realmente, ó Deus, arrependimento e transformação de vida. Que hoje o teu Santo Espírito nos leve a viver, ó Deus, no reino da luz, no reino da tua graça, como verdadeiros discípulos. Discípulos que testemunham com poder e com coragem do teu amor, da tua glória, da obra magnífica do Senhor, das experiências poderosas com o Senhor. Tira a timidez hoje, Senhor, em nome de Jesus. Que caia por terra toda timidez hoje, em nome de Jesus. Que caia por terra todo espírito religioso hoje, em nome de Jesus. E que, ó Deus, o teu povo, ó Deus, acorde despertado para discipular e acompanhar mais e mais vidas que precisam tanto da graça do Senhor. Nós oramos assim e confiamos, ó Deus, que o Senhor está nos conduzindo a viver no teu reino e vivermos os nossos melhores dias para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.